dividir a carga uns com os outros. Por John MacArthur. Ninguém pode duvidar que o amor sincero e piedoso tem uma propriedade extremamente alta nas Escrituras e, portanto, dentro dos planos e propósitos de Deus. Certamente, isto é um dos atributos de Deus e foi uma das motivações e iniciativas divinas por trás de seu plano de salvação. Ver João capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 8. O Senhor Jesus disse que o amor é a marca definitiva dos crentes. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Nosso Senhor também estabeleceu dois aspectos do amor como elementos que resumem toda a lei de Deus. Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Logicamente, conclui-se que o amor será uma atitude e ação características de qualquer crente que caminhe pelo Espírito. O amor está intimamente relacionado com a forma como esse crente ministrará para outros cristãos. Como Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos mostra: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Quando nós envolvemos com os outros e os ajudamos com seus fardos pessoais, estamos obedecendo à lei do amor. Tiago a chama de lei do reino, Tiago capítulo 2, versículo 8, que é o segundo aspecto do ministério espiritual de um ao outro. Na superfície, a frase levem os fardos pesados uns dos outros é concisa e aberta. O que exatamente significa levar a carga de outra pessoa? O comentarista William Hendrickson compartilhou seus relevantes pontos de vista. Isso não significa apenas tolerar-se mutualmente ou levantar um ao outro. Significa assumir conjuntamente os fardos de cada membro. Todo mundo deve pôr seu ombro sobre os fardos que esse ou aquele membro individual esteja carregando, seja lá quais forem. A carga deve ser levada conjuntamente. Embora as cargas uns dos outros seja muito geral e se aplica a todo tipo de aflição opressora que seja capaz de ser compartilhada pela Irmandade, deve-se ter em mente que o ponto de partida dessa exortação é a obrigação de estender ajuda ao irmão para que ele vença suas fraquezas espirituais. Mesmo que fardo possa se aplicar a diferentes obrigações, dificuldades e pecados, o termo grego significa uma carga excessivamente pesada e insuportável que uma pessoa sozinha não pode carregar. Mais uma vez, isso reforça o fato de que no corpo de Cristo precisamos um do outro. O Espírito Santo se preocupa com cada membro e quer usar cada um de nós para dar apoio mútuo. Antes, neste estudo, vimos que em Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 25, ensina claramente que não é bom, nem é a vontade de Deus, que os cristãos tentem andar sozinhos. Um dos principais motivos que todos nós podemos estar simplesmente com experiências passadas é a dificuldade mais acentuada de resistir à tentação de pecar quando estamos sozinhos. Um fardo de tentação persistente, opressivo e pesado irá se tornar insuportável sem alguém ao nosso lado para nos ajudar e inevitavelmente cairemos, talvez repetidamente. Além disso, todos nós notamos que quando estamos regularmente entre outros crentes, em uma igreja sólida com forte companheirismo e ensinamentos, a força e a responsabilidade dessas amizades espirituais ajudam a manter nossa caminhada no Espírito. Carregar o fardo conjuntamente é responsabilidade espiritual de um para com o outro, e podemos fazer isso de maneiras bastante práticas. Uma é separar regularmente momentos para conversar sobre questões espirituais.
Você pode dividir a responsabilidade com outra pessoa nesses momentos, fazendo com que ela relate como tem lidado com certa tentação, mau hábito ou desafio difícil. Você também pode orar pela pessoa regularmente e verificar com ela como essas orações estão sendo respondidas. Em resumo, o ministério bíblico de carregar fardo implica muito mais do que apenas confrontar alguém por certo pecado e depois afastar. Ver Tiago capítulo 2, versículo 16 e 17. Na verdade, implica um processo de construção recíproca, no qual nós e outros juntos podemos nos beneficiar da verdade de Deus. Como Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que está sendo instruído na palavra partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Esse processo promove a união maravilhosamente graças à presença, à permanência e à orientação do Espírito Santo, nosso bom pastor, que exorta e instrui por meio de nós e nos concede o privilégio de caminhar com Ele. Caminhar no Espírito não é complexo, místico ou reservado para uma elite minoritária de santos. Portanto, não precisamos de conhecimento secreto, técnicas de manipulação, truques criativos ou experiências especiais. Todo padrão para caminhar espiritualmente está ligado aos princípios do discipulado cristão, que todos os crentes podem extrair das Escrituras. A chave não é nada mais nem menos que a vigilância espiritual e a perseverança diária. É por isso que Paulo escreveu: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Dividir a carga uns com os outros, por John MacArthur.